Olá, estamos aqui em mais uma aula preparatória para concursos na área da educação, tá certo? Vamos aí para o título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino, tá? Continuaremos no capítulo 2 falando sobre a seção 4 sobre o ensino médio, ok? Então vamos aí para o artigo 35 que fala sobre o ensino médio. Vamos lá. O ensino médio é a etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. Então perceba que logo no início do artigo ele não fala que o ensino médio é obrigatório, tá certo? Mas diz que faz parte da etapa final do ensino médio. Então normalmente o que cai nas questões é esse início do artigo, tá? Que eles chamam de caput. Então o caput seria toda essa parte aqui, que começa em artigo 35 e termina em finalidades, ok? Vamos aí, o que os incisos falam? No inciso 1, ele diz o seguinte: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. No inciso 2, ele diz o seguinte: a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Inciso 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Outra finalidade do ensino médio, no inciso 4, ele diz o seguinte: a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria, como prática no ensino de cada disciplina. No artigo 35A, ele diz o seguinte: esse artigo 35A foi incluído em 2017 com a nova reformulação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, no artigo 35A, ele diz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, o CNE, das seguintes áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. No parágrafo 1 do artigo 35A diz o seguinte: a parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26 definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à BNCC, ou seja, de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Parágrafo 2º diz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente, muito cuidado com essa palavra, obrigatoriamente, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Então, muitos falavam, com a polêmica da Base Nacional Comum Curricular, que a educação física, a arte e a sociologia sairia do currículo, mas não, ele coloca aqui obrigatoriamente, ok? No parágrafo 3º, ele diz o seguinte: o ensino de língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurando às comunidades indígenas também a utilização dos respectivas línguas maternas. Então, aqui também tem um ponto importante, que é, quando a Base Nacional estava sendo reformulada, eles falavam, muitos críticos falavam o seguinte, que ia ter somente língua portuguesa e matemática. Mas aqui, de acordo com o artigo 3º, podemos perceber que será obrigatório, tá? Não quer dizer que vai ter só língua portuguesa e matemática, mas que essas duas disciplinas serão obrigatórias, assim como a educação física, arte, sociologia e filosofia. No parágrafo 4º, ele diz o seguinte: os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo de língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino, tá? Mas isso nada impede do que as crianças aprendam, os alunos aprendam mandarim, aprendam, que é a língua da China, aprendam francês, tá? Isso é possível, mas preferencialmente coloca-se o espanhol, pela proximidade dos países latino-americanos que temos ao nosso redor, que fazem fronteira com a gente, que fazem fronteira com o Brasil. No parágrafo 5º, ele diz o seguinte: a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino.
ok? Então, muito cuidado com esse número, 1.800 horas total, tá? Não pode exceder, ok? Não pode ser superior a essa carga horária. No parágrafo 6º, ele diz o seguinte: a União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, né? Um desses é o SAEB, que serão referências nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. No parágrafo 8º, ele diz o seguinte: os conteúdos e metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino, por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas. Então, perceba que aqui há uma grande diversidade na avaliação, né? Seminários, projetos e atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre, né, domínio dos princípios científicos e tecnologias que presidem a produção moderna e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Continuando aí no artigo 36, disse o seguinte: o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então vamos aí para os incisos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Então vamos lá. No parágrafo 1º ele diz o seguinte: a organização das áreas de que trata o caput, né, ou seja, lá o início do artigo, e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, a critério do sistema de ensino poderá ser composto itinerário formativo, integrando, né, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos considerados nos incisos 1 a 4 do caput. Tá? Seriam esses itinerários formativos, gente? Seriam esses pontos aqui, ó. Linguagens e suas tecnologias, tá? E vai até aqui o inciso 5º, formação técnica e profissional. Então, os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo que trata o início do artigo. Ok? Então, no parágrafo 6º, disse o seguinte: a critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quanto aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional. Então, no inciso 2, disse o seguinte: a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Ok? Então, no parágrafo 7º, ele diz o seguinte: a oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 4, né, de formação técnico e profissional, em áreas que não constem no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contados na data de oferta inicial da formação. O que esse parágrafo quer dizer? Vamos supor que um aluno ele queira fazer um curso técnico de fabricação de couro, vamos supor assim. A gente sabe que essa produção de couro, elas são muito são específicas de cada região, e somente naquela região daquele estudante tem essa disponibilidade de trabalhar com couro, né, de fazer bolsas, roupas e por aí vai. Então, só que não tem esse curso de confecção de couro, podemos dizer assim. Aí o que vai acontecer? O Conselho Nacional de Educação pode avaliar essa possibilidade de abrir um curso técnico com essa especialidade, e aí tem todo um trâmite para esse curso ser aprovado. Passa pelo Conselho Nacional de Educação e depois é colocado no catálogo de cursos técnicos nacionais, ok? Então, esse é um exemplo aqui desse parágrafo 7º, ok? Então, no parágrafo 8º, ele diz o seguinte: a oferta de formação técnica e profissional, a que se refere o inciso 5º do caput, realizada da própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificados pelos sistemas de ensino. Então, no parágrafo 9º, diz-se o seguinte: as instituições de ensino
emitirão certificado com validação nacional que habilitará o concluinte do ensino médio o prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para as quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Ok? Então, no parágrafo 10, tem-se o seguinte: além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Ok? Então, no parágrafo 11, disse o seguinte: para efeito e cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial, mediada por tecnologias. Ok? No parágrafo 12º, disse o seguinte: as escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no início do artigo, que é o caput. Ok? Então, as escolas vão orientar os alunos a escolher o curso, tá? Os alunos não vão entrar lá todos perdidos, vai ter uma orientação, tá bom? Então, agradeço pela sua atenção, continue firme e forte nos estudos e aguardo vocês nas nossas próximas aulas.